A você que está online, boa noite, graça e paz, que o Senhor te abençoe, tá? Espero realmente que você seja edificado com a mensagem que você vai ouvir. O texto que nós vamos ler é só a primeira parte do versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses. Lá está escrito assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Só isso, tá bom, queridos? O texto é um pouco mais completo, mas eu vou apenas ler esse texto. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós vamos falar desse regozijo no Senhor. Mas antes de fazer isso, nós vamos orar ao Senhor, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante da Sua presença nessa noite. E estamos aqui, Senhor, porque cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos que a Tua palavra é a verdade, que ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, que é uma verdade que nos liberta, que nos transforma. Por isso, tiramos um tempo da nossa vida para nos expor a esta palavra, Senhor. A minha oração por mim e pelas pessoas que estarão conosco, Senhor, conectadas, ouvindo, vendo a mensagem, é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use a mensagem que será pregada para nos edificar, para nos abençoar. Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra chegue ao nosso coração no poder do Espírito Santo, operando em nós aquilo que o Senhor quer que seja operado, realizando em nós aquilo que o Senhor quer que seja realizado. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, eu vou te dar aqui, eu vou pular algumas partes, eu não vou é, eu não vou fazer aquela recapitulação que eu sempre faço, né? Eu vou só te dizer aqui, é só um tópico só para poder dar sequência, mas eu vou te mostrar como é que nós vamos abordar esse tema da alegria no Senhor, do regozijar-se no Senhor, tá bom? Nós vamos dividi-lo em três partes. Primeiro, o que significa regozijar-se no Senhor. A segunda parte, por que devemos nos regozijar no Senhor. E a terceira parte, como nós nos regozijamos no Senhor. Tá bom? Então nesse primeiro tópico aqui, nós já abordamos uma primeira resposta. Regozijar-se significa alegrar-se e é um mandado e uma ordem do Senhor. Nós trabalhamos isso a semana passada, portanto eu não vou trabalhar isso com vocês, tá? Isso está no áudio da semana, no vídeo da semana passada e apenas te dar uma descrição, tá? A questão é a seguinte: não a ideia aqui, querido, não é apenas uma descrição do estado em que nós nos encontramos, mas algo que nós somos exortados a fazer. Regozijar-se é um mandamento, é uma ordem de Deus para nós. Portanto, a gente não deve ficar aguardando passivamente que a alegria brote no nosso coração. Nós devemos fazer alguma coisa por isso, tá? E aí eu tratei de duas questões a semana passada com relação a isso. E eu falei que o perigo que nós corremos com relação a essa questão é o de produzir esse estado de alegria, fazendo algum ataque direto às nossas emoções. E falei também, deixa eu dar uma olhada. Isso, agora vamos tratar do segundo perigo, é verdade. Bom, tá aqui, vamos voltar para cá agora, tá? É porque eu pensei que estava no segundo tópico, na verdade eu estou no primeiro tópico e eu tratei da primeira resposta, né? Porque assim, quando eu digo que a alegria, esse regozijo é uma ordem de Deus e que nós não devemos ficar aguardando passivamente que a alegria brote no nosso coração, eu disse que com isso a gente se expõe a dois perigos. O primeiro é esse perigo aqui de produzir esse estado de alegria fazendo um ataque direto às nossas emoções. E o segundo, querido, que é daqui que eu vou seguir em diante, o segundo é o que nós devemos evitar. O segundo perigo que nós devemos evitar é o de dar a impressão de que somos cristãos felizes e alegres. São dois perigos muito comumente, né, praticados por nós e eu queria fazer um alerta com relação a isso, tá bom? Veja, o segundo perigo, quando eu falo que a alegria é uma ordem, é um mandado de Deus para nós, e que nós não devemos ficar passivamente sentado em casa esperando a alegria brotar no nosso coração. O segundo perigo é o de querer dar a impressão, irmãos, de que nós somos felizes e alegres.
O cristão, ele é o único ser humano capaz de conhecer a verdadeira felicidade no mundo como este que nós vivemos, tá bom? Então, por causa disso, algumas pessoas adotam uma postura do tipo, tá tudo bem, tá tudo muito bem. E elas estão sempre tentando dar a impressão de que ser cristão é uma coisa maravilhosa. Isso é muito comum, queridos, engraçado isso, né? E triste ao mesmo tempo. É muito comum entre os cristãos querer parecer uma coisa que eles não estão vivendo de fato. Esbanjar uma alegria que eles não estão sentindo, entendeu? Que eles não estão desfrutando. Isso, eu chamaria isso, a Bíblia chama isso de hipocrisia, entendeu? Essa tentativa de querer parecer uma coisa que você não é, né? Eu lembro de uma experiência que eu vivi um tempo atrás. Fui chamado para uma igreja, né? Uma reunião meio informal na casa de alguém e ali reunido alguns irmãos, né, eu fui chamado para fazer um louvor, né, e levar uma palavra também. Eu cheguei naquela reunião com meu violão e ali as irmãs começaram a contar testemunho, e tinha um grupo até grande de irmãs, e elas começaram a contar testemunho, né, cada uma falando das bênçãos que tinha desfrutado do Senhor, e aquela alegria no ar, aquela coisa toda. E quando elas terminaram, que me passaram a palavra para louvar o Senhor e para fazer a reflexão, eu disse, irmãs, se eu soubesse que vocês estavam tão bem assim, eu não teria vindo para cá, na verdade, né? Só que eu disse isso, querido, de maneira irônica, né? Eu falei isso porque eu conhecia algumas daquelas pessoas e eu sabia a realidade que elas estavam vivendo. E eu sabia que aquele discurso ali diante umas das outras, não era real, entende? Não era algo verdadeiro. Não era verdadeiro. Era mais uma tentativa de mostrar uma coisa que você não é. Sabe aquela coisa de alguém perguntar assim, e aí, como é que tá pra tua vida? Ah, tá bom demais, Deus é não sei o quê, Deus... Mas quando na verdade ela está passando por lutas, ela está passando por dificuldade. Esse tipo de perigo, querido, nós devemos evitar, entendeu? Nós devemos evitar. Não é que o cristão vai sair por aí o tempo todo, se lamuriando, aquela coisa toda, mas a gente precisa evitar o perigo de manifestar uma alegria falsa apenas com a intenção de impressionar as pessoas, entendeu? Ou de querer mostrar que ser cristão é algo muito bom. Ser cristão é algo realmente muito bom. Mas o cristão é um cristão que passa por lutas, irmãos. Todos nós passamos por isso, entendeu? Bom, deixa eu citar aqui Lord John, ele diz uma coisa interessante. Olha, ele diz assim: as pessoas, às vezes, pensam que as pessoas mais deprimentes que julgo haver encontrado são as que tentam dar a impressão de que estão sempre alegres e felizes. Acaso, ele pergunta, não há toda a diferença do mundo entre a pessoa que tenta dar a impressão e a que realmente é feliz? Ele fala, querido, aqui de uma felicidade mecânica, de uma alegria mecânica. É falsa, entendeu? Algo que não é genuíno. É possível, querido, sim, um cristão em meio à dor e ao sofrimento manifestar alegria. Nós estamos vendo isso em Romanos, no estudo de segunda-feira, tá? É possível, mas há um contexto específico em que isso é colocado lá, tá bom? Então, a gente deve evitar, o cristão, filho de Deus, deve evitar esse tipo de alegria mecânica apenas para dar a impressão aos outros que nós estamos vivendo uma vida às mil maravilhas. Não deve ser assim o nosso comportamento, tá? Bom, portanto, aí eu estou tratando agora dos dois perigos que nós devemos evitar. Portanto, quando nos é dito que nos regozijemos no Senhor, devemos evitar o erro de tentar fazer isso por meio de um ataque direto à nossa natureza emocional, fabricar esse tipo de alegria, entendeu? Vendo vídeos engraçados, se drogando, bebendo algum tipo de coisa para produzir esse tipo de alegria, ou tentar dar a impressão de que ser cristão é sempre algo maravilhoso, entendeu? A gente deve evitar esses dois tipos, querido. A questão é, né? Como podemos então nos alegrar? Essa é uma pergunta interessante. Agora preste atenção. A nossa alegria sempre deve ser algo que resulte da percepção da nossa posição em Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Alegrai-vos no Senhor. É essa instrução
E esta é uma síntese perfeita do que é a alegria. A nossa alegria está no Senhor, tá bom? Então, veja, como é que nós devemos nos alegrar? Nós devemos, querido, nos alegrar tendo essa percepção da nossa posição em Cristo, do nosso estar em Cristo, tá? Minha alegria é o produto da minha concentração em minha relação com Deus através de Jesus Cristo. Como cristãos, devemos nos alegrar. E penso que raramente houve algum tempo na história da igreja e do mundo em que esta exortação tem sido mais importante do que é hoje. O mundo, apesar das aparências externas e das diversas drogas com as quais está se drogando, na tentativa de ser feliz, é profundamente infeliz. E o que ele está procurando é o segredo que o leve a esta posição de regozijo. Queridos, olha, mais do que nunca, nós vivemos num mundo de infelicidade. Eu parei de acompanhar, eu parei de acompanhar diariamente a questão das mortes pela pandemia, né, fruto da pandemia, do vírus. Eu larguei. Eu sei que no Brasil nós estamos chegando aí, eu não sei se já chegou aí, em 120 mil pessoas. No mundo isso já passou da casa de 1 milhão, com certeza, entendeu? Então nós vivemos um período muito triste da história da humanidade, querido. Muito triste. Muitas vidas dizimadas, muita gente tentando achar consolo, e as pessoas, por não conhecerem a Deus, elas estão buscando isso em algum tipo de droga, algum tipo de situação, algum tipo de consolo, querido. Não importa de onde provenha, entendeu? De onde venha. Nós vivemos essa realidade. Muita gente, se o número de pessoas depressivas já era alta, agora com certeza esse número está bem mais elevado, entendeu? Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil na história da humanidade. Nós não podemos negar isso, querido. A dizer até mesmo que alguns crentes têm sido abalados porque perderam familiares, perderam gente, né, pessoas muito queridas, perderam de uma forma muito triste, né? Eu fico, às vezes, nem consigo me colocar no lugar, irmãos. E, na verdade, eu nem me esforço para isso, para não ter que sentir a dor de você ter alguém e não poder velar a pessoa que você ama e saber que ela está sendo enterrada ali, e ninguém pode acompanhar, ninguém pode chegar perto. É triste, irmãos. Esse é um tempo em que as pessoas estão vivendo assim uma infelicidade de maneira assim muito tremenda, sabe? Dolorosa mesmo, querido. E eu acredito, querido, que a igreja ela pode, de certa forma, ajudar as pessoas, pregando o evangelho às pessoas. O nosso anúncio, querido, não é apenas tentando produzir algum tipo de consolo no coração das pessoas, mas levando elas a conhecerem a Cristo, porque quando elas conhecem a Cristo, a alegria do Senhor ela pode sim nos fortalecer diante dessa situação, tá bom? Às vezes eu lamento assim uma coisa, e isso é uma questão pessoal, particular. Eu não estou aqui para de maneira alguma tentar apontar dedo para quem quer que seja, principalmente para colegas no ministério, mas eu acredito que muitas vezes, querido, nós estamos pregando consolo para alguém que não tem Cristo. E pregar consolo espiritual para alguém que não tem Cristo é como se você desse um remédio errado para a pessoa, querido, entendeu? Não surtirá o efeito que nós queremos que surta. É verdade isso. Pregar consolo para alguém em Cristo sim, certeza de que vai funcionar. Mas pregar consolo para alguém que não está em Cristo, irmãos, um consolo espiritual, não vai ajudar muito, entende? Não vai ajudar muito. Olha um texto interessante. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Ou seja, mas regozijai-vos, eu venci o mundo. Então, mesmo que a gente passe por aflições no mundo, o Senhor diz, olha, regozijai-vos. Se você está em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, alegre-se, eu venci o mundo. Tá? Essas palavras, queridos, elas são importantes, mas novamente, querido, elas são palavras importantes para quem está em Cristo. Se a pessoa não está em Cristo, a nossa melhor tentativa de consolo é levá-la a conhecer Cristo. É anunciar o Evangelho a ela, na esperança de que ela conheça Cristo, porque estando em Cristo, então ela poderá desfrutar das bênçãos celestiais.
Há um outro texto, novamente, observe como é colocado, olha, Romanos 8, 38 e 39, já citei demais isso, né? Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É consolo, querido? É. Nós estamos em Cristo, glória a Deus. Passamos por lutas, passamos por aflições, com toda certeza. Mas em meio a tudo isso, nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos regozijar no Senhor. Porque nós estamos no Senhor. Porque nós estamos firmados nele. A nossa alegria não vem das circunstâncias, a nossa alegria vem do Senhor. Nós somos os galhos que foram enxertados na árvore e nós recebemos dessa árvore a seiva, querido, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, entendeu? Mas novamente, irmãos, novamente, é para aqueles que estão no Senhor. Tá? Bom, querido, vamos andar um pouquinho aqui, tá? Porque, veja, por que devemos nos regozijar no Senhor? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter consciência dela. Essa é uma pergunta que nós precisamos ter a resposta sempre na ponta da língua. E a primeira resposta, querido, nós já consideramos isso. É porque nós recebemos a ordem para isso, tá? Por que nós devemos nos regozijar? Porque o Senhor nos manda, nos ordena que nós nos regozijemos. É a primeira resposta, eu não posso fugir disso, tá? Agora, a segunda resposta, querido, nós devemos nos regozijar no Senhor, em Cristo, por causa de Deus. Aí eu vou te explicar, tá bom? Olha só, a salvação presente no mundo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que foi operado por Deus. A salvação é plano de Deus, a salvação é propósito de Deus. E para executar tudo isso, ele enviou seu Filho, né, no caso o Senhor Jesus Cristo, a esse mundo. A salvação, querido, é obra das mãos de Deus. Na verdade, a salvação, todo o Evangelho, é algo que Deus nos enviou a este mundo. Tudo isso pode ser sintetizado de maneira muito simples por um texto muito conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe enviou seu Filho unigênito a esse mundo, tá bom? Então, todo esse processo, olha, querido, já que todo o processo de salvação é obra de Deus, este é o grande motivo pelo qual eu e você devemos nos alegrar. E por que eu estou dizendo isso? A questão é a seguinte: qual é o crédito que nós damos a Deus se vivemos a nossa vida de maneira miserável? Qual crédito dá a Deus o cristão que vive miseravelmente? E eu não estou falando aqui, querido, de condição social, mas de condição emocional, entendeu? É disso que eu estou falando. Quando eu preguei isso na igreja há um tempo atrás, né, foi esse ano ainda, eu citei um personagem que eu não consigo lembrar o nome, entendeu? Mas é um personagem que vivia dizendo assim: ó vida, ó céus, né? Ó azar, isso não vai dar certo. É uma coisa assim melancólica, sabe? É um tipo de viver melancólico que, dado a lamúria, a reclamação, a queixa, entendeu? Você encontra aquele camarada, ele está o tempo todo se lamentando da vida, está tudo ruim, tudo. Veja, é interessante que a gente precisa achar aqui, querido, essa linha tênue que separa essa vida miserável, né, essa vida cheia de lamúrias, daquele que pretende mostrar uma coisa que ele não é. São coisas assim que andam de maneira assim muito... A gente precisa ter muito cuidado de não cair num extremo nem no outro, entendeu? Um cristão que vive a vida toda se lamuriando, reclamando da vida, se lamentando o tempo todo, é alguém que está dando um péssimo testemunho. Na verdade, como alguém assim, querido, pode... Como é que a vida de alguém assim pode dar testemunho de Deus, pode dar algum tipo de crédito a Deus, pode glorificar a Deus, entende? É impossível, irmãos.
Você olha para a vida do cara, ele está lá, chorando, se lamuriando, com aquela cara tristonha. Me lembra aqui uma história também que eu contei na igreja, né? Que é a história do filho de um pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos, chamado José Irion. Os antigos, né, sabem do que eu estou falando. José Irion foi um pregador muito famoso no Brasil, aí numa época aí do Brasil, né? Ele disse que um dia ele estava caminhando pelo campo com o filho, né? E ali tinha muito gado ali. De repente o menino olhou para a vaca e perguntou assim: pai, aquelas vacas também são membros da igreja? E ele ficou assim meio assustado e disse assim: filho, por que você está perguntando isso? Não, é porque o rosto dela parece com o rosto de alguns irmãos na igreja. Ele está falando daquela cara cabisbaixa, aquela cara comprida, sabe? Eu acho interessante isso, querido. Às vezes você olha pro irmão assim, o irmão tá lá, cabisbaixo, tristonho. E aí, irmão, como é que tá? Ô, irmão, o negócio tá muito difícil, sabe? Nada dá certo. Aí você encontra com ele depois, irmão, como é que tá? Não, irmão, as coisas são. E parece que a vida pra ele é só isso, entende? Às vezes ele nem tá assim. Às vezes nem tá passando por tantas lutas assim. Olha, queridos, nós somos chamados a encarar as lutas da vida de uma forma diferente. Porque nós estamos em Cristo. O Senhor nos manda nos regozijar. Porque em Cristo, querido, nós temos motivo para nos alegrar. Olha, vamos aqui, 1 Pedro 2,9. Olha, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí imagine alguém que está aqui proclamando essas virtudes, né? Com um ar de tristeza no rosto, com um ar de, sabe, aquela coisa de autocomiseração. Não vale, querido. Não se prega o evangelho dessa forma. Irmãos, eu queria chamar sua atenção para Paulo. Paulo está preso. Ele está aguardando uma sentença que pode levá-lo à morte. Ele está algemado a um soldado romano de dia e de noite. Mas, no entanto, querido, não há espaço para a tristeza no coração desse homem. Não é que ele não se entristeça, ele se entristece, querido. Mas quando ele considera tudo que diz respeito à vida dele por causa de Cristo, quando ele considera a possibilidade de estar com Jesus Cristo, tudo isso desaparece, irmãos. O que nos faz viver uma vida alegre, querido, não é contar com a sorte ou contar que tudo vai dar certo, que os nossos planos vão se realizar. O que faz com que a gente viva uma vida alegre, irmãos, é saber que nós estamos em Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo, querido, por causa daquilo que Ele fez, de toda a obra realizada pelo Senhor em nosso favor. Nós não nos alegramos, não necessariamente por causa das coisas, nem mesmo por causa das bênçãos do Senhor. É muito bom as bênçãos do Senhor, é muito bom a gente testemunhar daquilo que Deus faz em nós, né? Mas não é nem isso, porque as bênçãos passam, irmãos. O Senhor te dá uma bênção hoje aqui, e amanhã você encara uma luta, e a luta de amanhã faz você esquecer a bênção de hoje, entendeu? Então, a nossa alegria não pode estar nessas coisas, irmãos. A nossa alegria tem que estar no Senhor. É muito importante, querido, que a nossa alegria esteja no Senhor. No Senhor. Não nas coisas que Ele nos dá. Não nas coisas que nos cercam, mas no Senhor. Bom, nós precisamos nos alegrar por causa de Deus, porque uma vida, como diz o nosso Deus, uma vida miserável, alguém que vive o tempo todo reclamando, questionando tudo, se lamentando de tudo, se lamuriando de tudo, não pode glorificar a Deus com a sua vida. Então ele deve se alegrar por causa de Deus, porque uma vida tristonha não glorifica a Deus. Ah, pastor, quer dizer que o crente não se entristece? Se entristece, querido. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso algumas vezes. Mas quando triste, devemos olhar para Cristo. Quando a tristeza bater, quando o sofrimento bater à nossa porta, nós sabemos, lembra de ontem, da meditação de ontem? Nós sabemos que aquela tristeza, que aquele sofrimento vai produzir em nós perseverança. Então nós não devemos permanecer nesse estado de miserabilidade, entendeu? Emocional. Bom,
Por causa de Deus, nós devemos nos alegrar também por causa dos outros, querido, dos outros. Eu estava falando sobre isso, vou falar mais um pouco sobre isso. Olha, é nosso dever, numa época como esta, regozijar-nos no Senhor por causa dos homens e das mulheres que nos rodeiam em sua aflição e infelicidade, buscando e procurando uma resposta, indo de decepção em decepção, às vezes até pensando em suicídio. Continuando, por amor dos outros, por aqueles que estão sendo derrotados e levados à frustração pela vida, é nosso dever expor-nos e irradiar esta nova vida, esta vida diferente que requer regozijo, para que eles, vendo isso, digam: há esperança para mim, afinal. Olha, querido, por que eu devo me alegrar no Senhor? Por causa das pessoas que estão ao meu redor. Elas sabem que eu sou cristão. Novamente, irmãos, é um perigo enorme, querido. Eu vou enfatizar quantas vezes eu achar necessário. É um perigo enorme. Eu sei disso. Então, eu tento produzir isso. Eu tento manifestar isso, mesmo que seja hipocritamente. Não é disso que Paulo está falando. Não é essa a orientação do Senhor para nós. Você não deve fingir ser alegre por causa das pessoas que estão ao seu redor. Você deve ser alegre, irmão. Pastor, mas como é que a gente faz isso? Eu vou já entrar nessa questão de como é que nós nos regozijamos, entendeu? Mas entenda, querido, eu não posso manifestar uma alegria fingida por causa das pessoas que estão ao meu redor. De maneira alguma. Porque eu estou acrescentando um problema a algo que já é problemático, entendeu? Bom, veja lá. A questão é a seguinte agora. Olha só. Por causa de Deus, por causa dos outros e agora por causa da nossa própria vida, por causa de nós mesmos, tá bom? E num sentido, querido, esse é o grande tema dessa epístola. Sim, eu devo me alegrar por causa de Deus, porque isso glorifica a Deus. Eu devo me alegrar por causa das pessoas que estão ao meu redor, porque quando elas encontrarem, querido, essa alegria em nós, então elas terão esperança. Elas terão esperança, entendeu? Por qual o motivo da tua alegria? Cristo é o motivo da minha alegria. A minha alegria não é porque minhas contas estão pagas, a minha alegria não é porque o casamento vai bem, a minha alegria não é porque está tudo dando certo, isso tudo me alegra, com certeza. Mas a alegria real, a alegria que está por trás de tudo isso é porque eu conheço a Cristo, é porque eu sirvo a Cristo, entendeu? Olha, por causa de nós mesmos. Há dois motivos pelos quais eu devo me regozijar por minha própria causa. Primeiro, porque nos alegramos no Senhor, porque nos alegrarmos no Senhor é uma das maiores salvaguardas contra muitos dos perigos que nos confrontam, contra as doenças, na verdade, entendeu? Quando nos sentimos felizes, podemos fazer o nosso trabalho muito melhor do que quando nos sentimos infelizes. Quanto mais feliz você se sente, mais facilmente você pode fazer as coisas. E isso é igualmente certo na vida cristã. O cristão que realmente se regozija no Senhor tem muito menos dificuldade neste mundo e nesta vida do que aquele que não o faz. Porque se a alegria não fizer parte da sua vida, você já tem problemas mesmo antes de começar a lidar com as outras pessoas. Então eu devo me alegrar por causa de mim mesmo, querido. Por causa de mim mesmo. Queridos, pensa numa coisa. Imagine você viver triste o tempo todo. Imagine um cristão. Ele não encontra motivo para se alegrar na vida. Ele olha para tudo. Não é que tudo está dando errado, nem é isso. Às vezes há uma insatisfação aqui, há uma insatisfação ali. Mas no geral, você olha para a vida, tá tudo tá bem. Mas ele não tem motivo para se alegrar. Isso é característico da pessoa depressiva, tá, querido? Depressiva. E há cristãos que são depressivos. E eu não falo isso para apontar dedo. Eu aprendi que a depressão ela é uma doença. Eu aprendi que a depressão ela tem tratamento. Se não é uma questão orgânica, né, aí sim deve-se buscar as causas disso para tratar de uma outra forma. Eu estive com uma psicóloga um mês passado, mês atrasado, eu não lembro, lá com a minha mãe, e ela explicando, olha, nós tratamos a pessoa, pastor, holisticamente. É orgânico, é alguma disfunção orgânica, alguma questão, então nós tratamos com remédios para corrigir o problema, né?
Às vezes é uma questão de hormônio, sei lá, alguma coisa assim. É uma questão emocional, então nós vamos tentar trabalhar isso, saber o que está causando, né? Se precisa dar algum remédio, a gente vai dar, mas nós vamos tentar achar a raiz do problema. A gente vai tratar, ela é cristã, então nós vamos usar as ferramentas que Deus nos dá para ajudar nesse tratamento. O fato, querido, é que viver triste o tempo todo, irmãos, prejudica o nosso rendimento. Você passa a produzir menos. Em todos os aspectos da vida, você passa a produzir menos. Uma pessoa triste, ela produz menos. Uma pessoa alegre, ela produz bem mais. Isso é fato, irmãos. Tanto no mundo como no meio cristão. É fato. Uma pessoa que está vivendo alegremente, irmãos, ela é contagiante, entendeu? Do mesmo modo que uma pessoa que vive o tempo todo triste também é contagiante, só que negativamente. Olha, queridos, a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu sei, eu tenho convivido com pessoas que têm passado por crises terríveis, crises depressivas, tristeza profunda que a pessoa não consegue identificar a causa, entende? Eu sei disso, já lidei com isso muitas vezes. Eu já passei por um período da minha vida em que eu fui assaltado por algo assim. Eu não me descrevo como alguém que sofreu depressão. Se foi muito leve, entende? Mas eu experimentei um pouco dessa tristeza, irmãos. E é ruim isso. É complicado isso. Agora, a menos que seja orgânico, né? E você precisa de remédio para tratar do problema orgânico, se é emocional, se é espiritual, eu creio que o que você vai aprender hoje aqui pode te ajudar muito, entende? Pode te ajudar muito, se você está em Cristo. Se você não está em Cristo, o desafio é entregue sua vida para Jesus. E você vai poder receber a ajuda do Senhor, tá? Eu vou tentar pular algumas coisas, irmãos, tá bom? Porque, oh meu Deus, eu estou olhando para o tempo já. Paulo foi uma pessoa que lidou muito com isso, tá? Eu vou citar só isso para poder pular para a outra parte. Lidou muito com isso. Se você pegar a segunda carta de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber um homem que, irmãos, padeceu muito, muito. Na igreja, quando eu comecei essa carta, eu gastei acho que uns 2 domingos tratando de Paulo e de todo o sofrimento que ele passou, irmãos. E mesmo com todo o sofrimento que ele passou, ele foi um homem que sempre viveu acima das melancolias desse mundo, sabe? Por causa de Cristo, da sua relação com Cristo, da sua percepção de Cristo, do conhecimento de Cristo que ele tinha, das experiências que tinha com Deus, aquele homem, ele sobrepujou todas as crises que um ser humano normal, querido, não daria conta de suportar, por causa de Cristo. E eu vou insistir muito nisso, irmãos. Eu não estou dizendo que o fato de você estar em Cristo, isso não é vacina contra todo e qualquer tipo de sofrimento ou de tristeza. Não é, querido. Mas eu te digo uma coisa. Em Cristo, se nós nos apossarmos da maneira correta das ferramentas que o Senhor nos dá, nós podemos experimentar alegria independente da situação que nós estamos vivendo, tá bom? Então eu vou pular aqui algumas coisas, né, e chegar aqui aonde nós queremos. Porque esta é a única alegria que jamais falhará conosco. Por que nós devemos nos alegrar, nos regozijar no Senhor? Por causa de Deus, por causa dos outros, por causa de nós mesmos, e porque esta é a única alegria que jamais falhará conosco. Qualquer outra coisa em que eu e vocês tentemos basear a nossa alegria acabará falhando conosco. Seja com nós mesmos, seja com o nosso sucesso, ou com a nossa capacidade, ou com o nosso lar, ou com os nossos filhos. Não importa o que seja, cada uma destas coisas finalmente nos será retirada e ficaremos isolados. Chegará um momento em que nós mesmos nos veremos fora desta existência e deste mundo e compreenderemos que não podemos levar nada destas coisas. Então, nós não podemos pôr a nossa confiança, basear a nossa alegria em nada nesse mundo, querido.
Não é que nós não nos alegraremos com as coisas que nos acontecem. Não é isso. Nós não podemos basear a nossa alegria nas coisas. Se você baseia a sua alegria, querido, no seu sucesso, vai chegar um momento que você não terá tanto sucesso assim. Se você baseia a sua alegria na sua condição financeira, quando você tiver uma crise, então você perderá essa alegria. Se você baseia, querido, a sua alegria no lar, nos amigos, na igreja, isso tudo, irmãos, pode falhar uma hora com você. E quando isso falhar com você, então o motivo da sua alegria será retirado. Portanto, a sua alegria irá embora também. Tá? Mais ainda, o nosso texto diz, vai chegar um momento, querido, em que nós mesmos seremos tirados desse mundo. E você vai perceber que nada aqui fazia sentido. Então, não baseie a sua alegria em nada desse mundo. Querido, entenda isso. A alegria que vem do Senhor é a única que nunca falhará conosco. Compreenda isso, querido. Compreenda isso. Olha, João 16:32. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. O teste virá, querido, quando formos despidos de todas as coisas que o mundo oferece. E então veremos que esta alegria é a única que permanece. Ela nunca nos abandonará, nem nos deixará sozinho. Essa é a promessa de Deus, querido. Não te deixarei, nem te desampararei. Tá? Se eu me regozijar em Cristo, irmãos, estarei numa posição invulnerável, porquanto nada pode interpor-se entre mim e o amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Entenda, querido, entenda isso. Não coloque a sua alegria nas coisas. Não coloque a sua alegria nas pessoas. Irmãos, elas vão falhar com a gente, não tem jeito. A melhor esposa falhará com você. O marido mais apaixonado vai falhar contigo uma hora, querido. O amigo mais chegado de você vai chegar uma hora que ele vai te decepcionar. Não tem jeito, irmão. Nós somos imperfeitos. Nós vivemos num mundo imperfeito. Então, se a nossa alegria estiver baseada em alguma coisa imperfeita, vai chegar a hora que a conta vai chegar na nossa porta. Não tem jeito. Agora, se a nossa alegria, irmãos, estiver no Senhor Jesus Cristo, Ele promete: eu não te deixarei, nem te desampararei. Mas teu nome está escrito na palma das minhas mãos para que eu não me esqueça de ti. Mas você pode passar, quando passar pelo fogo, você não se queimará. Quando passar pelas águas, você não submergirá. Por quê? Porque eu estarei contigo. A promessa sempre vai ser essa, querido. Então, nunca permita que a sua alegria esteja baseada em coisas, ou em pessoas, ou em circunstâncias. Porque tudo isso passa, irmãos. Tudo isso tem a tendência de causar dor em nós. Veja para Paulo, né? Os homens poderiam lançar Paulo na prisão, mas não podiam privá-lo da alegria cristã. Poderiam persegui-lo, despojá-lo e difamá-lo. Poderiam tentar privá-lo da reputação do seu caráter e de tudo mais. Porém, nada disso importava para Paulo. Eis aqui algo que jamais será tocado, algo que está fora do alcance do homem de todas as suas maquinações e esforços para destruí-lo. É uma alegria que nunca falha e da qual nunca poderemos ser despojados. Eu estou citando Lloyd Jones, querido. A alegria verdadeira, a alegria real, aquela que independe das circunstâncias, vem de Deus, vem de Cristo. Se você perguntar assim, pastor, então como é que nós devemos nos regozijar? Como devemos nos regozijar? Querido, primeiro, sendo capazes de exercer controle sobre todas as outras fontes de alegria. Primeira resposta, querido. Como é que nós podemos nos regozijar? Exercendo controle sobre todas as outras fontes de alegria. Ouça isso, querido.
Se eu perceber que a minha alegria depende de alguma coisa que poderá ser retirada de mim, eu tenho que corrigir isso. Como cristão, estou nessa vida e nesse mundo, mas embora esteja nesse mundo, não sou dele. Não devo apegar-me a ele, nem às coisas que ele pode me dar. Devo tomar muito cuidado para não ser colocado sob o poder de nenhuma destas coisas. Isto não significa que estas coisas sejam más, pelo contrário, elas são permissíveis e legítimas, muitas delas foram ordenadas por Deus, porém, eu devo fixar minha atenção no centro da minha alegria, que é Cristo e o meu relacionamento com Ele, e devo sempre vigiar e corrigir isso. Irmãos, amigos, queridos, não coloque a sua alegria em coisas. Não permita, querido, não permita a si mesmo que a sua alegria depende de alguma coisa que pode ser retirada de você. Grave isso, querido. Se você confiar, irmãos, se você confiar nas amizades, elas podem ser retiradas de você. Se você confiar na sua condição, no seu status social, isso facilmente pode ser tirado, irmãos. Se você confiar na sua saúde, irmão, você pode adoecer amanhã, entende? Se a sua confiança está num casamento sólido, uma coisa que a gente aprende, querido, não é bom dizer isso, mas infelizmente é uma verdade que a gente vive com ela, batendo na nossa porta de vez em quando. Por mais sólido que seja um casamento, irmãos, ele é suscetível a problemas, entendeu? A problemas. Então a gente não pode, querido, colocar a nossa alegria nessas coisas. A nossa alegria deve estar onde nada nem ninguém pode tocar, no nosso relacionamento com Cristo. Veja, Paulo está preso, mas a prisão não pode interromper o seu relacionamento. Paulo está algemado a um soldado romano 24 horas por dia, mas aquele soldado e a sua algema não pode interferir na sua relação com Deus. Entende, querido? Ele está limitado geograficamente a um ambiente, mas a sua limitação geográfica não pode tocar na sua relação com Deus. Você entende, querido? A nossa alegria vem de Cristo e da nossa relação com Ele. Então nós precisamos vigiar sobre isso, irmãos. Devo meditar no Senhor. É a segunda questão. Como podemos nos regozijar? Primeiro, exercendo controle sobre as outras fontes de alegria. Não permita que a sua alegria dependa de alguma coisa que pode ser retirada de você. Corrija isso se a sua alegria depende do carro que você tem, da casa que você vive. Querido, mude o foco. Coloque o foco em quem realmente pode te ajudar, tá bom? Segundo, devo meditar no Senhor, irmãos. Você não pode alegrar-se no Senhor sem meditar nele. Olha, querido, ouça o que eu vou dizer. Devo voltar deliberadamente, propositalmente os meus olhos das outras coisas que tendem a me seduzir e a me fascinar, e eu devo fixar os meus olhos demoradamente em Cristo. Em Cristo. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Observe o que mais, querido. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e está agora sentado à destra de Deus. Então, os nossos olhos, querido, têm que estar no Senhor. Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que tente nos seduzir, que tente nos fascinar, que tente nos atrair, nós devemos rejeitar e colocar os nossos olhos, e fixar os nossos olhos em Cristo. Temos que contemplar a Cristo, irmãos. Temos que olhar para Ele antes de poder nos regozijar nele.
Olha um texto, mais um texto, irmãos. Eu cito tanto esse texto, eu amo tanto esse texto. Mateus 14, a partir do versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Imagine, Pedro está caminhando, está olhando para Jesus e caminhando, olhando para Cristo e caminhando. Agora, versículo 30. Reparando, porém, ele tirou os olhos de Cristo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Foi só tirar os olhos de Cristo, irmãos, e ele começou a afundar. É uma boa metáfora, irmãos. Na verdade, é uma metáfora perfeita, perfeita para nós cristãos. Por que a gente é tão teimoso, né, querido? Eu fico me perguntando isso, meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Por que a gente é tão teimoso assim? Por que nós não mantemos os olhos em Jesus, irmãos? Por que nós não... Olhar para Cristo, irmãos, é você pegar as suas escrituras e ver o que a Bíblia diz a respeito dele, o que ele fez por nós. Leia tudo o que ele fez por nós, saiba do que ele fez, pense, medite nos evangelhos, e em tudo, irmãos. Isso é olhar para Cristo. Você não vai caminhar olhando para o alto por aí. Não é isso não, querido. Tá? Terceira coisa, precisamos considerar e ponderar no que ele fez por nós. Devemos voltar e observar a cruz. Temos que ver todo o sofrimento que lhe sobreveio na cruz, meditar no que a cruz significou para ele. Devemos percorrer toda a história que conta como ele deixou as mansões celestiais e se humilhou, como ele subiu cambaleando o Gólgota e foi para a cruz. Temos que considerar tudo o que ele sofreu e devemos dizer: ele fez tudo isso por mim. Essa é a maneira de nós nos regozijarmos nele. Devemos meditar no que ele fez por nós, querido, e depois ir adiante e considerar o que ele está fazendo por nós agora. Olha, queridos, é tão tremendo isso aqui, irmãos. Nós devemos olhar para o futuro, irmãos, para o fim e contemplar a consumação final de toda essa obra de Cristo. Haverá um grande final, uma grande consumação, quando Cristo vai voltar e vai derrotar todos os seus inimigos e estabelecer o seu reino. Então haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Queridos, eu queria chamar você para essa realidade, irmãos. É a única forma de fato nós nos alegrarmos no Senhor. Considere Cristo, irmão. Considere o que ele fez, considere o que ele teve que abandonar para vir a esse mundo. Filipenses 2, nós trabalhamos sobre isso aqui, do 5 até o 10, o 11, né? Nós trabalhamos isso, irmãos. Ele abriu mão do seu trono, da sua glória, da sua majestade, ele se fez carne, ele veio a esse mundo. Precisamos considerar a cruz, querido, o que aconteceu naquela cruz, a esperança da glória que nos está proposta, tudo isso deve ser considerado por nós, porque quando nós consideramos isso, irmãos, então nosso coração se enche de alegria, se encherá de alegria. Seria, irmãos, qual outro método de nos alegrarmos do Senhor, entendeu? Olha, não fique sentado, sabe, esperando sentir-se alegre, esperando que algum sentimento apareça aí. Não, querido, não faça isso não. A maneira é meditar no Senhor e na sua obra, entende? A maneira é meditar no Senhor e na sua obra. E por falar nisso, o tempo está corrido aqui, eu vou terminar. Eu vou ler algo para você que eu queria que você ouvisse com muita atenção. É um dos textos mais tremendos que eu já li em toda a minha vida. E eu não sei nem se eu consigo terminar o texto sem me emocionar, irmãos. Na verdade, só em pensar em ler o texto eu já me emociono. Porque você quer algo para pensar realmente em Cristo, ponderar, um motivo de alegria real, verdadeiro, que não pode ser tirado de você, que não pode ser roubado de você, que nada nesse mundo pode nos separar dele? Ouça o que ouça o que eu vou ler a você, tá bom? É uma citação de Spurgeon, quem é da igreja já conhece, porque eu já citei algumas vezes, mas é algo tremendo, irmãos, é algo extremamente abençoador. Ouça, querido, tá? Ó Deus, o que é isto que nós vemos? O que é isto que mancha a terra? É sangue. Mas de onde veio?
Talvez de algum que tenha se aberto de novo por sua horrenda luta? Ah, não. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ó agonias que sobrepujam as palavras, que não bastam para descrever. Ó sofrimentos que não podem ser narrados em linguagem. Quão terríveis devem ter sido, a ponto de excitar a estrutura bendita do Salvador e forçar um suor de sangue e cair do seu corpo. Este é o princípio, este é o começo da tragédia. Segui-o tristemente, tu, igreja aflita, para dar testemunho da consumação. Ele é conduzido apressadamente através das ruas, é arrastado primeiro para um tribunal e então para outro, é arremessado e condenado ante o sinédrio, ele é escarnecido por Herodes, examinado por Pilatos. Sua sentença é pronunciada, crucifica-o. E agora a tragédia chega ao seu ponto culminante. Suas costas são expostas. Ele é amarrado à coluna romana do suplício. O azarrogue sangrento levanta sulcos em suas costas e por um rio de sangue suas costas se avermelham. Um manto carmesim que o proclama imperador da miséria. Ele é tomado por soldados, seus olhos estão vedados, e então eles o esbofeteiam e dizem: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Eles cospem sobre o seu rosto, tecem uma coroa de espinho e a espremem sobre sua têmpora. O vestiram com um manto de escarlate, ajoelharam-se diante dele e o zombavam. Ele permaneceu totalmente em silêncio, não responde uma só palavra. Quando o injuriavam, não injuriava, mas entregou-se àquele a quem veio servir. E agora eles o tomam, e com muitas zombarias e desprezos o conduzem do palácio para as ruas apressadamente. Emagrecido pelos contínuos jejuns e deprimido com a agonia de espírito, ele tropeça sob o peso da cruz, de sua cruz. Filhas de Jerusalém, ele desmaia em vossas ruas. Eles o levantam, colocam sua cruz sobre os ombros de outro e o empurram, talvez com a ponta da lança, até que finalmente ele chegue ao monte da maldição. Soldados rudes o agarram e o arremessam sobre suas costas. É isso mesmo. E o arremessam sobre suas costas. O madeiro transversal é posto debaixo dele. Seus braços são esticados para alcançar a distância necessária. Os cravos são preparados. 4 martelos cravam num só momento as partes mais frágeis de seu corpo, e ali está ele sobre o lugar de execução, morrendo sobre sua cruz. Todavia, não está terminado. A cruz é levantada pelos rudes soldados. Há um buraco preparado para ela. A cruz é solta bruscamente em seu lugar. Eles enchem o lugar com terra e ali ela permanece. Mas vede os membros do Salvador como tremem. Todos os seus ossos estão desconjuntados pelo golpe cruel da cruz contra o solo. Como ele chora, como suspira, como geme. E ainda mais, ouvi seu último grito de agonia. Deus meu, por que me desamparaste? Ó sol, não é de estranhar que feches teus olhos e não contemples por mais tempo um ato tão cruel. Ó rochas, não é de estranhar que derretestes e romperam vossos corações com simpatia quando vosso Criador morreu. Nunca alguém sofreu como este homem sofreu. Até mesmo a morte se enterneceu, e muitos dos que estavam em seus túmulos levantaram e entraram na cidade. Isto, contudo, é apenas o sofrimento exterior. Creio em mim, irmãos, o interno foi muitíssimo pior. O que o nosso Salvador sofreu em seu corpo não é nada comparado com o que ele suportou em sua alma. Não podeis imaginar, nem tenho palavras para ajudar-lhes o que ele suportou por dentro. Suponhamos por um momento, para repetir uma sentença que frequentemente tenho usado, suponhamos um homem que tenha caído no inferno.
Suponhamos que todos os seus tormentos eternos pudessem ser concentrados em uma hora, e então, suponhamos que que ela possa ser multiplicada pelo número de salvos, que é um número que excede toda a enumeração humana. Podeis imaginar agora qual a vasta agregação de miséria que haveria nos sofrimentos de todo o povo se eles tivessem sido castigados por toda a eternidade? Se me permite fazer um comentário, o que Spurgeon está dizendo aqui é o seguinte: imagine que Cristo tivesse permanecido uma hora no inferno, e que durante uma hora ele sofresse o inferno de todos aqueles que foram salvos. A dor e o sofrimento de todos os salvos, desde o começo do mundo até o último ser humano a ser salvo, fossem postas em Jesus Cristo e ele tivesse que sofrer isso tudo lá no inferno. É isso que ele está colocando, tá bom, querido? Deixa eu continuar aqui. E recordar que Cristo teve que sofrer o equivalente a todos os infernos de todos os seus redimidos. Eu não posso expressar esse pensamento melhor do que com aquelas conhecidas palavras. Parece como se o inferno fosse posto em seu corpo. Ele o tomou e num tremendo gole de amor, ele bebeu a condenação, deixando o copo seco. Assim, pois, não há nada restante de todos os sofrimentos e misérias do inferno que o seu povo deveria sofrer para sempre. Eu não digo que ele sofreu nesta mesma proporção, mas que suportou um equivalente a tudo isto. E Deus deu a satisfação por todos os pecados de todos os de seu povo e, consequentemente, levou um castigo equivalente a todos os castigos deles. Podeis agora sonhar, podeis agora imaginar a grande redenção de nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, queridos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: é que se nós considerarmos isso, se nós atentarmos para essa realidade, para Cristo, tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele continua fazendo por nós, tudo o que Ele ainda vai fazer por nós, então nós encontraremos alegria. Nós podemos até chorar, mas essas lágrimas não serão de tristeza, elas serão de alegria. Uma alegria que o mundo não pode roubar. Uma alegria que as circunstâncias não podem tirar de mim. Então eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não está em Cristo, corra para Ele. Hoje é o dia, agora é o momento. Não espere para amanhã. Entregue a sua vida para Ele hoje, agora, querido. Se você está em Cristo, tire mais tempo do seu dia para considerar o que Ele fez por você. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se de quem você era. Lembre-se do amor poderoso de Cristo por você, que te amou mesmo quando você era inimigo. Ele desceu do céu para te salvar quando você era o inimigo dele. Ele foi para a cruz, suportou os pregos, suportou a humilhação, a zombaria, o escárnio, suportou o inferno por você. Então você tem motivo para se alegrar. Você tem muitos motivos para se alegrar. Portanto, querido, alegre-se no Senhor. Regozije-se no Senhor. Pai, nós estamos na sua presença, Senhor. Temos motivos de sobra, meu Deus, para nos alegrar. Basta olharmos para Cristo. Basta olharmos para a sua morte naquela cruz, para a sua renúncia. Basta olharmos, Pai, por tudo aquilo que Ele fez por nós. E o nosso coração se alegra, transborda de alegria, Senhor. Mas mais ainda, Senhor, basta olhar para aquilo que nos aguarda, meu Deus. O nosso Senhor voltará para nos buscar e nós seremos como Ele. Meu Deus amado, permita-nos que o nosso coração se volte completamente para Cristo. Tu que operas em nós o querer e o fazer, Senhor, atraia o nosso coração para Cristo. Que os nossos olhos se fixem no Senhor Jesus Cristo, Pai.
em toda a sua obra. E então nós experimentaremos alegria de verdade, Senhor. Alegria que está além das circunstâncias, acima das circunstâncias, alegria divina, alegria verdadeira. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude, para a glória do teu próprio nome. Amém e amém.